Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso Profissão em Destaque. Eu sou a professora Antonelli e hoje estou aqui com a professora Valéria e nós vamos conversar sobre descalculia, transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem. Não é mesmo, professora? É isso aí, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos nesse momento que é tão importante discutir temáticas que certamente causam um grande impacto para a vida profissional, para a prática profissional do professor. Sim, com certeza. Porque em algum momento vocês vão deparar em sala de aula com situações como essa que nós vamos conversar aqui. E é muito importante que eles saibam a diferença, né, professora, entre a dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem. Porque às vezes nós pensamos que é tudo a mesma coisa e não é. A professora Valéria é psicóloga, formação dela, então ela tem muito a contribuir com a área clínica, como que funciona isso, como que eu posso identificar isso numa criança. Primeiro começa com o professor, né, professora Valéria, em sala de aula. Acho que a primeira coisa que quem identifica é o professor em sala de aula. É isso mesmo, professora. Nós temos que pensar assim, que quando nós falamos de um distúrbio de aprendizagem, e aí entre os distúrbios nós temos vários conhecidos, né, no campo escolar, como a dislexia, a descalculia, que é um distúrbio que nós falaremos em destaque nesse momento hoje, a desortografia. Então, assim, nós temos vários distúrbios de aprendizagem aí que comprometem esse processo, tá, da criança nessa fase escolar. Primeiro ponto importante a gente destacar que quem tem um distúrbio de aprendizagem, ele tem, tá, uma defasagens em áreas específicas do cérebro, tá, em áreas e circuitos neuronais que são específicos do cérebro. Então, quem tem um distúrbio, terá um distúrbio, né? Não é aquela situação que fala assim, ele vai ter um distúrbio, vai fazer um tratamento e ele vai passar a não ter mais esse distúrbio. Ele é um fator, tá, crônico dentro deste processo de desenvolvimento. Porém, também é importante a gente deixar claro, professora, que quem tem um distúrbio de aprendizagem, aprende. Tá? Ele requer recursos diferentes, uma prática diferente, mas ele vai aprender. Até porque não é caracterizado dentro do distúrbio de aprendizagem, por exemplo, a questão de déficits sensoriais, déficits cognitivos. Então, a pessoa que tem um distúrbio, ele não tem esses déficits associados. Ele tem essas defasagens que são específicas, que nem no caso da dislexia, nas habilidades de leitura, da descalculia, nas habilidades aritméticas. Então, ele tem essas defasagens nessas áreas específicas, que se diferencia da dificuldade de aprendizagem. Então, como que a gente pode entender essa dificuldade de aprendizagem? Aquela criança que não apresenta nenhum problema, tá, que comprometa o seu processo de aprendizagem. Aqui a gente fala mesmo de um déficit intelectual, de um déficit motor, mas ela, por vários fatores que a gente pode pensar, fatores emocionais, a própria metodologia, tá? A própria metodologia da escola, como essa criança lida com esse processo de aprender, às vezes o fato de ter trocado de professor. Sim. Então, assim, são vários fatores que podem levar a criança a apresentar uma dificuldade de aprendizagem em alguma área que seja específica, e que essa dificuldade, a partir do momento que seja trabalhado com a criança, né? Então, assim, identificado e trabalhado com a criança, ela vai superar aquela dificuldade. Então, é diferente, não está relacionado com uma questão, tá, de ordem neurológica. Já o distúrbio tem esse fator genético. Sim. Também, tá? Então, ele tem um comprometimento ali, tá, a nível cerebral. E o que é importante a gente também deixar claro, professora? A criança que tem um distúrbio de aprendizagem, ela vai começar ali a apresentar os seus sintomas, né, desse quadro com a sua entrada na escola.
tá? Por quê? Em casa, por mais que a família estimule, por mais que a família oferte para ela condições, né, de acesso a materiais, de acesso a conteúdos de ordem pedagógica, a família não tem essa compreensão, né, desse processo de aprendizagem, de ensino. Então, tudo ali para eles está dentro da normalidade, né, do padrão. Eles não conseguem identificar esse distúrbio. A menos que a gente fale aí de um transtorno, como por exemplo déficit de atenção e hiperatividade, que eu falo logo mais sobre ele, mas caso contrário a família vai ter muita dificuldade, e é com a entrada na escola que nesse momento desse processo de ensino-aprendizagem que o professor vai começar ali a identificar. Então, normalmente é o professor que identifica o distúrbio de aprendizagem. Então, ele levanta as hipóteses dele, né, sobre o distúrbio, e aí vem todo um outro processo importante para isso. Sim. No caso da descalculia, na nossa área, quando o aluno ele entra na idade escolar, você vai perceber que ele tem algumas dificuldades, como por exemplo, separar conjuntos. Ele não sabe identificar que isso aqui é um conjunto de lápis, né? Ele não sabe identificar que isso aqui são 2 lápis, ele não consegue associar o número 2 com a quantidade. Então, uma criança descalcúlica, ela não faz operações mentais, ela não consegue associar quantidades, ela na hora de escrever o número, ela faz um número invertido, espelhado, ela troca números que têm os sons parecidos, por exemplo, 2 e 3. Então, são indícios que a criança possui alguma dificuldade. Só que o professor precisa estar atento para constatar se é uma criança que tem descalculia ou se é uma criança que está com dificuldade de aprendizagem. Então, tem alguns testes que nós costumamos fazer dentro da sala de aula. No entanto, o relatório, né, o diagnóstico, ele só pode ser fechado com a ajuda de outros profissionais. Aí entra a parte clínica, psicólogo, neurologista, né? E o que acontece com esses alunos que chegam nas escolas? Eles vão para o atendimento, vai fechar, e também tem que ter o envolvimento da família. Isso não é só dos docentes, não é só os profissionais de saúde. Por quê? Porque a primeira pessoa que identifica esse problema é a família. E depois a família precisa estar atenta para ajudar essa criança. Como que ela vai ajudar? Essa criança vai ser separada na sala de aula? De forma alguma, professora. Jamais nós vamos separar uma criança na sala de aula. O que nós vamos fazer? Nós vamos ofertar condições para que ela se desenvolva na velocidade dela, porque ela vai aprender, sim, mas na velocidade dela, no tempo dela. Então o pai ou a mãe, nós vamos no supermercado, vamos mostrar a quantidade, olha, isso aqui são 2 latas de óleo, o peso, vamos brincar de achar os números? Estou dirigindo meu carro, pergunto para o meu filho, hoje nós vamos achar o número 7. Todos os carros tiver a placa número 7, você mostra para a mamãe. Isso é um estímulo, você está ensinando a criança a observar a escrita e relacionar com a quantidade. Você pode também brincar com elas de jogo da memória, para estimular a memória. Uma criança com descalculia, ele não consegue contar de trás para frente, ele pula a sequência. Você fala para ele assim, olha, vamos contar até o número 5, ele começa a contar e ele passa o número 5, ele continua a contagem, ele não percebe que ele chegou no número que foi estipulado, né, que era para parar. Mas nós temos condições de ajudar essa criança. Por quê? Porque se essa criança for identificada e feito o tratamento precoce, há possibilidade de tornar um adulto, né, e se desenvolver na sociedade. Caso contrário, quando adulta, ela vai ter muita dificuldade, até para um emprego, né, professora? Porque ela fica à mercê porque hoje nós precisamos desenvolver o raciocínio lógico e abstrato para resolver alguns problemas do dia a dia. Uma criança com descalculia, ela não consegue esse processo de abstração. Ela não consegue. E como que é feito esse diagnóstico, professora? Quando chega na clínica, o professor identificou,
identificou, né? O professor fez várias sondagens em sala de aula, ele identificou que a criança está com problema. Ela é muito ágil, muito esperta na área de biologia, né? da biológica, ela é muito esperta na área das humanas, contudo, na área da matemática ela tem dificuldade. Foi para a clínica. E aí, professor? Bom, e aí nós começamos um trabalho, mas um trabalho que está vinculado ao trabalho da escola. Por que eu falo isso, pessoal? Então, como você vem colocando, professora, né? Esse aluno chega, a professora começa a identificar. No princípio, eu falo que o distúrbio de aprendizagem, ele é muito desafiador para os profissionais. Primeiro, pessoal, porque a gente tem que deixar claro que não é o único profissional que vai fechar esse diagnóstico. Então, por isso que eu disse que já começa lá na escola. E o professor é tão desafiador porque, primeiro de tudo, ele tem que identificar se realmente aquela criança está com defasagens que estão fora da sua faixa etária, fora dos estímulos que vem sendo ofertado, da forma como ela está trabalhando com aquela criança, tá? Como você mesmo citou aqui vários, né, exemplos de como que essa criança que tem descalculia se caracteriza. Então, uma das características básicas é eles terem essa compreensão realmente desses conceitos mais básicos ali da matemática, né? Reconhecimento de números, dezenas, centenas, os próprios sinais matemáticos básicos, né? Adição, multiplicação, soma, diminuição. Então, tudo isso, pessoal, vai fazer com que esse professor levante uma hipótese, tá? E aí ele vai entrar com a sua avaliação pedagógica, tá? Na sua avaliação pedagógica, ele vai identificar as áreas que ele está trabalhando por meio de recursos informais, por meio de jogos, como você colocou, por exemplo, dominó, né, tangram, o ábaco, vários recursos aí que vão ser utilizados para que ele consiga levantar uma hipótese de um distúrbio ou não de uma dificuldade. Fazendo isso, ele, e tendo essa confirmação dessa hipótese de um distúrbio de aprendizagem, ele precisa se reunir com a equipe da escola, tá? Para realmente discutir esse caso, propor as ações que eles vão atuar juntamente com a criança, porque assim, nós não podemos realizar encaminhamento e a escola ficar aguardando fechar esse diagnóstico. Porque às vezes é um processo que leva um tempo considerado. Sim. E essa criança perde muito no seu desenvolvimento. Então, uma vez que o professor levanta uma hipótese de um distúrbio, a escola e os profissionais dessa escola, eles já têm a responsabilidade de propor ações que minimizem esses impactos que estão sendo causados ali para essa criança por conta desse possível distúrbio. Então, o que precisa fazer? Conversar com essa equipe pedagógica, e aí vai entrar o pedagogo, o psicopedagogo, às vezes o psicólogo escolar, que também é um profissional que faz parte dessa equipe multidisciplinar, e nesses momentos eles vão juntos em cima das hipóteses, também farão as suas avaliações e atuar com a criança, realizando os encaminhamentos necessários para o psicólogo clínico, no qual nós vamos atuar junto com essa equipe, entendendo todo esse processo, fazendo uso de instrumentos formais, tá? Como, por exemplo, testes que avaliam o coeficiente de inteligência, testes que avaliam o desempenho escolar dessa criança de acordo com a faixa etária dela, e identificando como que essa criança aprende, onde estão essas defasagens, tá? Para que ele possa contribuir para essa equipe da escola, essa equipe pedagógica, psicopedagógica, para que eles consigam propor ações de fato que venham suprir a defasagem da criança. Porque, como você colocou, se não for feito nenhuma intervenção, essa criança ela vai tendo fracassos recorrentes
Porque a gente tem que pensar que o aprendizado, uma vez que ele tem uma dificuldade na matemática, vai ter reflexos em outras áreas. E sem contar todo o aspecto emocional envolvido, da criança se sentir incapaz, dela achar que não vai aprender, né? Dela identificar que os colegas ao redor conseguem se desenvolver e ela não. Então, nós fazemos o uso de instrumentos formais e informais para dar um diagnóstico psicológico, tá? E também, às vezes, como eu coloquei, fazer os encaminhamentos para o neurologista, ou se é o caso de um aluno aí que vai precisar de um atendimento específico do psicopedagogo, tá? Então é por meio dessa análise que nós vamos então juntos, inclusive fonoaudiólogos, que é tão importante também nesse processo de avaliação. E, a partir daí, propor as intervenções para o sucesso desse aluno. Ele vai ter dificuldades no decorrer do processo? Terá, né? Terá, mas certamente com o apoio, e aí você fala da família, né? A família é essencial, porque se ela não tiver a compreensão do que essa criança está vivenciando por conta dessas dificuldades e o que poderá ocorrer na sua vida, né, acadêmica, pessoal, profissional, ela não vai ter também todo o despreendimento para contribuir com a escola. Então eu digo que a família ela sempre tem que ser um parceiro, né, e ajudar, seguir as orientações que vão desde um ambiente adequado para estudo dentro de casa, com iluminação adequada, sem fluxo de pessoas passando, com rotina de estudo. Então são ações que a família precisa estar envolvida, né? Não dá para nós pensarmos somente no papel da escola. Então, até porque, professora, uma criança com algum distúrbio, ela tem uma memória curta. Sim. E ela se dispersa muito fácil. Então, se ela está ali fazendo uma atividade de matemática, qualquer coisa que chamar a atenção dela, ela vai deixar de lado, né, as atividades e vai prestar atenção em outra atividade. Por isso que a família tem que atuar como parceiro. É essencial. E um outro ponto que é importante a gente destacar, professora, aqui, uma criança, um adolescente, porque infelizmente às vezes essa criança passa todo o seu processo, não é só na idade fundamental e vai ser identificada com distúrbio na adolescência ou na graduação. E também não é uma coisa específica de menino ou de menina, né? É em torno de o percentual ele é baixo, né, comparado com os outros demais distúrbios, é em torno de 3 a 6%. Contudo, não há estudos dizendo que isso acontece mais com meninos ou com meninas, é dividido. E por que isso acontece? Por fatores genéticos, pode acontecer em prematuros, ou quando a mãe usou álcool e drogas, ou usou algum medicamento no útero. Isso pode gerar problemas depois para a criança. E um ponto que é importante, que uma vez diagnosticada, tá? Como eu digo sempre, a gente tem que tomar muito cuidado, sermos responsáveis com esse diagnóstico, porque essa pessoa vai levar esse diagnóstico para a vida dela. Sim. Mas uma vez feita uma avaliação responsável, fechado o diagnóstico dessa pessoa, nós temos as nossas políticas inclusivas na atualidade, que garantem o direito dessas pessoas ao atendimento educacional especializado. Um atendimento que vem justamente para suprir, né? Ele não é um reforço, é importante a gente deixar isso claro, ele não é um reforço, ele vem para suprir essas defasagens, tá? Com recursos específicos, com profissionais que têm esse domínio, né, esse conhecimento para trabalhar com essa criança, para que ela alcance o êxito, né, acadêmico e o sucesso dela também profissional. Até porque nós estamos falando aqui que nós somos professores e nós precisamos contribuir com o aprendizado dessa criança. E essa criança ela pode se desenvolver normalmente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Albert Einstein. O Albert Einstein, para todos nós sabemos, ele era um gênio na matemática, na área das exatas. Contudo, ele tinha dislexia. Sim. Então, ele se desenvolveu em uma área. E ele se tornou uma pessoa bem-sucedida na sua área.
E é isso que nós precisamos entender, que todos são capazes, todos têm potencialidades e compete a nós buscarmos os conhecimentos específicos para que a gente possa atuar dentro do desenvolvimento dessas potencialidades dessas crianças, desses jovens e até mesmo dos adultos que vão requerer em algum momento aí um atendimento diferenciado. É isso aí. Professora, muito obrigada pela nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado e podem curtir, colocar no comentário. Às vezes vocês ficaram com algumas dúvidas, coloquem nos comentários de vocês que nós estamos aqui para responder. Desejo a todos um bom estudos, né? Uma área que vai influenciar na nossa formação. Pesquisem mais sobre o assunto. O professor ele tem que ser pesquisador. E até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.